Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 152, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Questão de número 42. Demais, se considerar o poder moralizador do espiritismo pela finalidade que assim há todas as ações da vida, por tornar quase tangível, ora, vamos prestar atenção nisso aqui, por tornar quase tangível as consequências do bem e do mal, porque o Espiritismo, na condição de única ciência que nos revela a preexistência, o pretérito, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, nos revela de uma forma assim tão perfeita que tanto o efeito do ato quanto a causa, o reflexo, do ato, ele, de certa forma, nos apresenta assim quase que tangível, né? E você sabe o que significa tangível, ó. Por tornar quase tangível as consequências do bem e do mal, pela força moral. Pela força moral. Então, aquele que tem conhecimento dos desígnios de Deus, ele tem tanta certeza de que aqueles acontecimentos são tão reais, tão tangíveis, tanto quanto o reflexo. Por isso, ele se resigna com maior facilidade, aquele verdadeiro espírita, tá? Ele se resigna, porque o não verdadeiro espírita, ele busca os pais de santo. Lá vem eu. Mas essa cabeça aqui, gente, não vai parar. Ele busca os pais de santo, os buenas dichas, os ledores de sorte, de carta, né? E quantos milhões de católicos e outras religiões buscam o catolicismo, buscam esses falsários nos bastidores. Tem gente que gasta um absurdo com cartomante, mas não dá uma cesta básica a um necessitado. Eu conheço pessoas assim. Então, as pessoas buscam esses seres todos de uma certa forma que eles não acreditam na imortalidade da alma, mas eles acreditam no que esses seres falam. Então, por tornar-se quase tangível as consequências do bem e do mal pela força moral. Quantas pessoas buscam os benzedor? Nas casas espíritas são os passistas, aqueles que aplicam passes. Mas existe muitos benzedor por aí que as mães buscam
para benzer os filhos, para tirar o mal olhado, o vento virado, o tifruço. Existe esse termo também, tifruço. Ora, ou as pessoas creem, ou as pessoas não creem, né? A coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela fé ou pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou. Então, olha só para você ver. A coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou. Às vezes, a pessoa não quer aceitar as leis de Deus codificadas por Hipólito Leon Denisard Rivail, que nos revela a comunicabilidade com o mundo espiritual, a imortalidade da alma. Quando nós sabemos que os nossos parentes continuam vivos na pátria espiritual. Às vezes as crenças religiosas às quais nós participamos não permite que busquemos, mas no nosso íntimo, uma saudade invade o nosso peito. E a gente pensa assim: fulana, cicrana, recebeu mensagem dos teus parentes. Será que eu também consigo? Eu estou com a saudade do Gervásio. O Gervásio, ele era um guarda-chuva sem cabo. Não estou com saudade do Gervásio. E nem que escondido, a Sebastiana vai lá atrás de uma mensagem do Gervásio. Chega lá, quem se manifesta? Gervásio. Como duvidar? Isso é lei, gente. Não adianta. Gente, presta atenção no item que eu vou dizer. Todas as ciências só ainda estão de pé graças ao sustento da ciência mãe de todas as ciências, que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo é de natureza divina, enquanto todas as ciências é de natureza humana. E tudo nesta terra que foi e que é natureza divina se desintegrou e está se decompondo. E você observa, cego que não quer enxergar. Todos os anos, o Ministério da Educação mudam as leis da educação, ou em todos os governos aqui na Terra. Quantos milhões de vezes as leis que regem a assistência social, quantos milhões de vezes já foram mudadas
graças aos ministros, às leis criadas pelos homens na Câmara, no Congresso, no STF, né? No Executivo, no Legislativo, leis humanas, que eles dizem que são leis que suprem as necessidades humanas. Não duvidamos, porque você entende que isso aqui é um estudo. Nós somos dotados de bom senso, reconhecemos. Mas você entende de que, enquanto todas as leis humanas carecem de mudança, milhões de vezes em 2, 3, 4 milênios, as leis de Deus, por serem imutáveis, nunca mudaram e nunca mudarão. Porque é de natureza divina, não é de natureza humana. A gente respeita. Mas Deus não pode contradizer as tuas próprias leis. Não. Que na verdade não existe as leis de Deus. A gente usa as para simplificar. Mas, até porque existe a lei. A simboliza um coletivo de leis. A. E não é nem passado, é presente. A coletividade de leis. Tudo presente. Regentes, vigentes, oniscientes, onipotentes, leis imutáveis. E não como as leis aqui da Terra, que cada ministro que assume o ministério de qualquer departamento no governo, ele modifica-as de acordo com as tuas intenções. Como a justiça da terra, que nós respeitamos, mas a justiça da terra, ela encontra subjugada a questão mutável. Durante todos os séculos, quantas mil vezes as leis, a justiça da terra, ela mudou? E quantas milhões ainda ela há de modificar? Então, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalteráveis confiança no futuro. Então, a coragem e as consolações que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, que dá nas aflições, no momento das aflições nossa, de sofrimento, de inalteráveis sofrimentos, no momento que nos encontramos inconsolados, né? Inconformados, já não acreditando em mais nada. Quando nós colocamos a mão na cabeça e pensamos, creio em quê? Se tudo se esvaiu. Vou te contar uma história.
Faz parte. Eu conheci um casal. Esse casal teve um filho apenas. Tudo que eles fizeram financeiramente, materialmente, foi em prol desse filho. Eu não vou dizer nome, porque esses seres residiam em São Sebastião do Paraíso. No entanto, o desgosto dos pais foi tão grande, depois que eu te contar a história, que eles também se infartaram e morreram com o passar dos anos. Mas eu presenciei na minha vida de 40 anos na mediunidade esse fato, porque esse é fato, foi fato. E eles investiram tudo que eles tinham nesse filho, e esse filho era um gênio. Tanto é que esse filho, ele passou em 5 vestibular. O que não é normal, né? As pessoas, com todo respeito, custam passar em um vestibular. Quando passam, quase se infartam. Ele passou em 5. Eu me lembro dele. Não posso dizer nome. Chegou um momento que ele teve que decidir. Ele teve que decidir. Ele tinha 22 anos, então ele teve que decidir qual dos 5 ele ia continuar a sua carreira, a tua trajetória evolutiva profissional aqui na Terra. Porque você sabe, passar no vestibular é uma coisa. Agora, ir prestar, né, aquela faculdade, né? Por exemplo, odontologia, medicina, engenharia, astronomia, biologia. Você entende, né, o que eu quero dizer? Então, com 22 anos, ele tinha passado em 5 vestibular. Festa durante uma semana na casa dele. Os amigos todos das faculdades onde ele prestou vestibular vieram para parabenizá-lo. Acredito que na época ele foi até motivo de reportagem. Mas, faltando-se, parece que 2 meses para ele decidir, no dia ele decidiu e disse para os pais: eu vou seguir a carreira tal. Das 5, ele decidiu uma. Tá bom. Ele é quem mandava, porque os pais, muito satisfeitos com aquele filho muito culto, muito nobre, aquele espírito nobre, você entendeu? Ele se levantou cedo, arrumou a mala dele, acho que tinha arrumado a mala já no dia anterior, pegou o automóvel e foi para uma cidade, eu não posso dizer o nome. Faltando 5 quilômetros para chegar nessa cidade, vem um carro lá desgovernado e bate de frente com o carro dele. Ele estava sozinho, matando-o na hora. Você tem noção do que é isso? 5 vestibular. O dia que ele decide ir para seguir,
ele morre faltando 5 quilômetros para chegar àquela cidade. Os pais não foram no velório, porque os pais foram internados. A gente respeita. A gente respeita. É lógico. Cada um está no nível, gente. Eu não vou dizer que eles erraram, os pais erraram. No nível evolutivo. Os parentes sepultaram o filho dele na cidade de São Sebastião do Paraíso. Depois de muitos meses é que os pais conseguiram ir ao túmulo do filho. Meses e meses e meses e anos de sofrimento. A mãe se infarta, morre. Com o tempo, o pai também se infartou e morreu. Dor muito grande. Eu não ignoro, gente. Porque só quem passa é que sabe. Mas eu acredito que, com um pouquinho mais de conhecimento dos desígnios das leis de Deus, auridas, quer dizer, adquiridas, na doutrina dos espíritos, eles teriam sim sofrido. Porque a dor maior de quem perde um ente querido não é a dor da morte, e sim o luto de sua ausência. Todos os dias. Se você viver por mais 50 anos, você o espera para o almoço, para a janta. Você o procura no quarto. Você se acostuma. Mas o luto, você carrega o luto da saudade, o luto da espera, da expectativa, é o luto da expectativa de que ele vai voltar naquele corpo, e ele não volta mais naquele corpo, ele volta em espírito. Mas a doutrina dos espíritos nos esclarece por que isso acontece. Nós tivemos informações com relação a esse jovem. Mas por que, Luiz, esse jovem desencarnou desse jeito, Luiz? Ele passou em 5 vestibular. Você sabe que a doutrina dos espíritos nos revelou? Através dos bons espíritos, professor Vó, sabe o que ele nos revelou? Numa determinada existência passada, esse jovem, ele foi um professor muito carrasco e que, no momento das provas, preste atenção, com todo respeito. No momento das provas, ele reprovava excelentes alunos, excelentes gênios, reprovando-os por 0,5, por exemplo. Por causa de 0,5, aquele aluno era reprovado dos cursos e o aluno se desesperava, voltava para casa e se suicidava.
Agora eu te pergunto, quem tem capacidade aqui na Terra? Qual professor que tem capacidade de tirar meio ponto de um aluno? De tirar 0,5, 0,15, 0,10? Professor nenhum tem capacidade moral e intelectual de dizer que o aluno tem que ser punido por 0,5. Isso é maldade. E por esse motivo, esses espíritos não aguentam, essas almas não aguentam, esses alunos não aguentam, e muitos embrenham no mundo da toxicomania, sexolatria, outros eles partem até por suicídio. E foi o caso desse jovem. Em vidas passadas ele teve a oportunidade de ser professor e na condição de professor ele reprovou muitos alunos por 0,5, 0,15, 0,7. Ô, gente, olha que pontos. Ele foi responsável pela desgraça de vários alunos. Então agora ele passou pelas mesmas condições que ele cometeu com outros alunos em vidas passadas. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Vamos continuar no próximo vídeo.